Somos uma obra independente. Seja você também um multiplicador dessa missão. Semeie nessa obra. A paz do Senhor, minha gente. Que Deus venha abençoar ricamente cada um de vocês. Eu não sei que hora você vai ver esse vídeo, mas aqui é madrugada, né? É um momento de silêncio aqui por perto, só tá amanhecendo e a gente ouve os pássaros cantando, e isso é maravilhoso, é muito agradável. Então que Deus abençoe a todos, que a graça de Deus os alcance. Para quem não me conhece, eu sou a missionária Helena e hoje nós vamos falar aqui nesse vídeo, como sempre, é tema bíblico. E hoje nós vamos falar sobre duas classes de crentes que existem na igreja do Senhor Jesus. Tá bem? Então, primeiro, pega a tua Bíblia. Vai lá, pega a sua Bíblia. E segundo, se você não é inscrito ainda, se inscreva. Se você já é inscrito, então manda esse vídeo para alguém, para ele aprender um pouquinho da palavra. Aquele tiquinho que a gente tem, a gente passa. Do jeito que a gente recebeu do Senhor, a gente também entrega, né? De graça recebeste, de graça dai. Então, vai lá buscar sua Bíblia que eu vou esperar. Vamos lá. Cafezinho de madrugada é bom demais. Para despertar. Garganta meio assanhada e tudo meio assim, mas aqui é o nosso canal, nosso cantinho. Se você não se sentir bem comigo e eu com você, então a gente não tá fazendo nada, né? O mundo todo está voltado para muitas coisas que os distanciam de Deus. Muitas vezes preocupados com as coisas deste mundo, como agradar ao mundo mesmo, né? Uns aos outros, e a palavra de Deus sendo deixada para trás. Então aqui no canal, tudo que eu mais quero é que nós nos sintamos à vontade um com o outro. Então, bem-vindo à minha casa, à minha baguncinha. E vamos que vamos aprender um pouquinho da palavra do Senhor, tiquinhozinho, né? Não sou mestre, não estou aqui para trazer grandes instruções, somente passar com muita simplicidade aquilo que a gente tem vivenciado, aquilo que a gente tem aprendido para os meus irmãos, em nome de Jesus, dando a minha parcela de contribuição nessa grande, imensa plataforma que é o YouTube, onde tem mestres maravilhosos também, né? Hoje nós vamos basear o vídeo no capítulo 3 de 1 Coríntios. Então eu quero pedir que você leia, tá bem? Porque é muito importante, é muito interessante para que você compreenda o que vem a ser o que nós vamos trazer aqui hoje do ponto de vista de pastoral, né, de liderança que Paulo tinha. Paulo, um grande mestre, né? A igreja de Coríntios, não esqueça, pega aí capítulo 3 de 1 Coríntios. A 1 Coríntios, a primeira carta, as cartas a Coríntios, a primeira, ela é uma resposta de Paulo a uma família que mandou um relatório da igreja do que estava acontecendo e aquela coisa toda. E Paulo, ele mandou uma resposta para os coríntios, né? E no capítulo 3, ele vai diretamente falar com uma classe de pessoas que ali está e que vinha dando trabalho, que vinha dando, né? Embaraçando algumas coisas. Para a gente entender, nós temos que prestar atenção como era a igreja, o perfil da igreja de Coríntios. O perfil da igreja de Coríntios era o seguinte: ela era uma igreja portuária, ali vinha pessoas de todas as regiões ali do mundo, né, da época, para comercializar. Então era uma igreja portuária, porque Corinto era uma cidade portuária, tinha um porto e ali havia uma variedade de pessoas. Então nós podemos dizer também que o perfil da igreja de Corinto, ela era uma igreja internacional. Então havia ali realmente várias culturas e vários tipos de pessoa. A cidade de Corinto também era um lugar muito conhecido pelas pormeias, né? Isso eram
a prostituição era deliberada e enfim. E isso refletia na igreja. E como refletia na igreja, os crentes eles precisavam de uma orientação mais apurada e era também mais difícil para aqueles que aceitavam a Jesus a princípio, vai se desligando daquela cultura toda. Mas por isso que Paulo escreveu e por isso que o Senhor tomou conta de tudo para dar a orientação para aquele povo lá que serviu para nós hoje. Amados, lê a Bíblia, aumenta a sua espiritualidade. Pense nisso, tá bem? Pegue sua Bíblia, lê 1 Coríntios, capítulo 3, porque nós vamos mastigar um pouquinho dessa passagem bíblica aqui nesse vídeo. Em primeiro lugar, eu quero falar com você sobre 2 tipos de crente. Existe aquele crente que recebeu Jesus como Salvador, que está na igreja, que busca, que ora, que contribui e tal, mas ele recebeu Jesus só como Salvador. E existe outra classe de crente que recebeu Jesus como Salvador e Senhor. Nós podemos classificar essas duas classes de pessoas como crentes carnais e crentes espirituais. Qual é a diferença, missionária? A gente vai descobrir ao longo desse vídeo aqui. Eu pretendo, em nome do Senhor Jesus, com o auxílio do Senhor, que nós venhamos compreender do ponto de vista de Paulo, a igreja de Coríntios e trazendo para a nossa realidade, contextualizando, né? Porque isso que é importante. Então vamos lá, qual é a diferença? No capítulo 3, a gente vai classificar, vamos por partes, vamos colocar 3 visões que Paulo teve da igreja e isso reflete em nós hoje. Então ele teve, em primeiro lugar, uma visão de família. E uma família, ela adquire maturidade. Ela é formada e ela, à medida que o tempo vai passando, ela vai amadurecendo. Eu vi uma parte desse ensino com um pastor que é maravilhoso e eu gosto demais, pastor Hernandes Dias Lopes, homem de Deus, que impressionante o jeito que ele traz a palavra. Então essa basezinha aqui dessas 3 visões eu aprendi com esse pastor, uma bênção de Deus. A segunda visão, né, desse capítulo 3 é a visão de campo e a terceira visão é a visão de templo. E nós vamos tentar trazer exatamente o que vem a ser tudo isso daqui aos pouquinhos para que a gente absorva. Essa foi a doutrina que nós trouxemos na última semana para a igreja. Lembrando que doutrina é ensinamento, usos e costumes é uma coisa, doutrina é outra. Usos e costumes, cada lugar tem uma cultura, cada igreja tem uma cultura, mas a palavra, a essência da palavra é a mesma. Então, doutrina não é roupa, não é usos e costumes, doutrina é ensinamento. Tudo quanto for de ensinamento é uma doutrina. E essa foi a doutrina que nós trouxemos na última semana, na última quinta-feira. A igreja, numa figura de família, você vai ver lá nos versículos 1 e 4, que Paulo fala de crianças espirituais. Pode ler aí, você vai ler. Crianças espirituais. Estes precisam ser tratados como tais, como criança, né? Buscando, claro, o amadurecimento deles. Então você vem para a igreja, você aceitou Jesus agora, você ainda é uma criança, mas a tendência natural da igreja, da base da igreja, é amadurecer essas crianças espirituais. Porém, existe a qualidade de crente que nunca amadurece, ele não quer maturidade, ele não quer desenvolver, ele não quer participar, ele não quer. E cabe a nós respeitarmos, vamos respeitar, não é? Nós não podemos obrigar, por isso existem as 2 classes, o crente carnal e o crente espiritual. Então, essa primeira fase da criança espiritual, ela está na visão de família, onde o camarada chega na igreja, a alma chega na igreja, criança, e ela vai recebendo ensinamento e vai adquirindo maturidade. Daqui a pouco os mais velhos já estão ajudando os mais novos e a igreja vai crescendo. Nesse ponto de vista de família, a igreja ela tende a amadurecer, tende a crescer e os mais velhos cuidar dos mais novos. Estes que chegam e ainda são criança, ainda estão na classe dos crentes que receberam Jesus como Salvador. Porém,
ainda não vivem regidos ainda vivem regidos pelo seu próprio eu. Então essa pessoa recebeu Jesus como Salvador. A outra classe de pessoa é aquela pessoa que recebeu Jesus como Salvador e Senhor. Essa é a classe de crente espiritual. Porque a partir de agora, o seu eu já não tem a primazia, mas o eu de Jesus. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então tem pessoas que aceitaram a Jesus como Salvador, mas dizem: Senhor, Tu é o meu Salvador, mas da minha vida cuido eu. E já tem a outra classe de pessoa que aceitou Jesus, amadureceu e disse: Senhor, não vivo mais eu, mas o Senhor vive em mim. Qual é a classe que você se encaixa? Onde é que você está encaixado nisso daí? Vamos lá. Esse tipo de crente que recebeu Jesus só como Salvador, rapidinho eles caem, porque eles são crianças. Eles são levados por ventos de doutrinas, eles são levados por movimentos, eles são levados por... Se não tiver novidade, ele não gosta, porque criança gosta de novidade. Manda uma criança fazer uma coisa 3 vezes para ver se ela gosta. Não gosta, ela quer sempre novidade. Então o crente natural, o crente carnal, o crente criança na fé, ele vai sempre estar gostando de novidade, ele vai sempre estar querendo novidade. Já o crente espiritual, ele quer maturidade, ele quer mais profundidade, ele quer palavra de Deus, ele quer se aprofundar no conhecimento, ele quer buscar. Então, olhe bem onde é que você está encaixado. Vamos mais um pouquinho, né? A palavra Salvador, ela vai aparecer no Novo Testamento 22 vezes. Já a palavra Senhor, ela vai aparecer 650 vezes. Olha só, por quê? Porque é mais importante, não é porque o Senhor quer que você entenda que Ele não é só o seu Salvador, Ele também quer ser o seu Senhor. Senhor da sua vida, Senhor da sua alma, Senhor de tudo. E quando você é espiritual, você se submete ao senhorio de Cristo, a tua vida, fica 1000%. Então vamos lá. Se a palavra Salvador aparece 2 vezes e a palavra Senhor aparece 650 vezes no Novo Testamento, é uma mensagem clara de que o Senhor quer ser Senhor da sua vida, para que você entenda isso daí. Então, se você estagnar na imaturidade cristã, estará sendo um forte candidato a uma eternidade sem Deus. Você não pode ficar estagnado. Você tem que conhecer a Deus e prosseguir em conhecer. Você aceitou Jesus, certo, como Salvador, certo, perfeito, você recebe salvação. Só que você não pode ficar estagnado nisso. Você tem que ter Ele como Senhor da sua vida. Entende isso? Essa classe é denominada crente carnal. A classe que está estagnada. É claro, irmão, que nós, como seres humanos, seres espirituais vestidos de carne, nós muitas vezes vamos cair em alguns fracassos. A gente vai falhar algumas vezes, a gente vai agir pela carne, por impulso algumas vezes, mas bem-aventurado é aquele que confessa e deixa. Você pode até fracassar, você pode até fraquejar, você pode até perder alguma batalha para a carne, mas que isso não seja uma constante, não seja uma prática, entende isso? O crente espiritual está sempre lutando contra si mesmo para que o Senhor ele dirija a sua vida e você seja abençoado. Mas nós não podemos viver dirigidos por nós mesmos, mas dirigidos pelo Senhor. E é maravilhoso. Quando você amadurece, você se torna submisso ao senhorio de Cristo. E isso é importantíssimo. Não se esqueça, ler a Bíblia traz espiritualidade para você. Se você quer ser espiritual, leia a Bíblia. Muitos dizem, eu sou crente, mas quem manda na minha vida sou eu. Então esse tipo de crente que ainda não está submisso ao senhorio de Cristo, mas quer a salvação de Cristo, é denominado crente carnal. Ele ainda não chegou a uma espiritualidade, né? Então cai rapidinho, não tem sustância na sua vida. Paulo está dizendo aos Coríntios que já estava mais do que na hora da igreja de Corinto amadurecer. Hoje o Espírito Santo está dizendo para você que já está mais do que na hora de você amadurecer, meu filho, amadurecer na fé, né? Busque conhecer a Deus e viver com Deus. Submeta-se ao senhorio de Cristo. Porque no versículo 3, você pode acompanhar aí, ele diz, porque sois carnais. Aí ele explica, pois havendo entre vocês inveja, contenda, dissensões, não sois porventura carnais?
Na igreja do Senhor não pode existir esse tipo de sentimento, esse tipo de porfia, esse tipo de dissensão, esse tipo de divisão. Cada um respeita o espaço do outro, cada um respeita o ponto de vista do outro, cada um viva aquilo que Deus reservou, chamou, esclareceu para você viver, sem interferir na vida dos outros, desde que Deus trabalhe na vida de cada um. Aquelas pessoas não tinham demonstrado, lá o povo de Corinto, ainda não tinha demonstrado nenhum crescimento na compreensão da verdade do Evangelho. Estavam com o mesmo nível da classe infantil. Por isso que Paulo disse, eu queria falar espirituais com vocês, mas eu não posso, porque vocês são carnais, vocês são crianças, então eu ainda tenho que dar leite para vocês, ao invés de dar uma comida mais forte, com substância. Tem que amadurecer. Um dia, eles diziam lá, eu sou de Paulo. Um dizia, eu sou de Paulo. Outro dizia, eu sou de Apolo. Aí Paulo, ele diz assim, vocês não estão crescendo na palavra, não estão se aprofundando na palavra. Porque quem é Paulo? E quem é Apolo? Amados, nós somos apenas cooperadores. O crescimento é o Senhor quem dá. Então a glória, Paulo naquele momento, ele diz, ei, não pode haver entre nós esse negócio de preferência não. Culto à personalidade de jeito nenhum. Paulo disse, epa, quem é Paulo? Quem é a fulano Beltrano? Não, a honra aqui, a glória aqui é para Jesus. Então aqueles crentes que dão preferências a personalidades, eles, segundo Coríntios capítulo 3, eles continuam sendo crentes carnais, porque ainda não entendeu a essência do evangelho verdadeiro. Somos apenas, disse Paulo, ministros pelos quais vocês creram. Então nós somos apenas uma ponte que vocês chegaram no alvo. O alvo é Jesus. A fonte é Jesus, a base é Jesus. Mas o centro de tudo, a cerne de tudo é Deus. Vocês precisam entender isso para não ter preferência, preferindo personalidades. Não pode. Paulo disse, a carnalidade da qual Paulo falou aqui não era do material que somos compostos, ou seja, somos de carne, porque nós somos mesmo, mas era, na verdade, do comportamento daquelas pessoas e daquele comportamento partidário. Eu vou tomar partido por não sei quem, vou tomar partido por Beltrano, vou tomar partido por Cicrano, a igreja de fulano não tem Deus, a igreja de Beltrano não tem Deus, essa divisão. Paulo disse, isso daí é infantil. Cada um que quer achar que é o melhor é Cristo. E esse crucificado, essa é a mensagem central da igreja. Então, às vezes a pessoa diz, eu gosto da pregação de fulano, eu prefiro Beltrano. Paulo disse, que é isso? Vocês têm que preferir a Cristo. Só isso. O crente salvo, ele gosta da palavra que o Espírito fala, independente de quem esteja pregando. Ele está lá pela mensagem e não pelo portador da mensagem, o crente espiritual. O carnal, ele vai estar pela pessoa, personalidade, e não pela mensagem. Então vamos lá. A segunda visão, essa foi a primeira visão de família, tem que crescer, tem que amadurecer. Segunda visão é a visão de campo. Paulo olhou para a igreja como um campo, né? E o objetivo da família é amadurecer, o objetivo do campo é produzir. Quando você vai trabalhar num campo, a sua tendência, a tendência natural de qualquer um, é produzir, é que o campo produza. Então vamos lá. Paulo vai mostrar nos versículos 5 até o 9 que o campo é a igreja e que somos ramos dessa videira e se não dermos fruto, somos cortados. Pois o objetivo é produzir e se não produz, é cortado. Então quem planta, plante mais. Quem ora, ore mais. Quem visita, visite mais. Quem trabalha, trabalhe mais. Quem prepara a terra, prepare mais. Quem rega, regue mais a terra. Produza mais, plante mais, faça a sua parte, né? Cada um fazendo sua parte, não se importando com a vida do outro, mas se importando com a sua própria vida, sem fazer comparações, sem querer ser melhor do que o outro e sem aceitar glória pelo seu trabalho, a igreja vai produzir, vai crescer. E como campo, ela vai prosperar. Nós não podemos aceitar cultos a personalidades. O último que merece culto é Deus, é o Senhor, é o centro, que é Jesus. A glória deve recair sobre Deus e não sobre homens, nem sobre obreiro, nem sobre quem quer que seja.
É claro que nós devemos honrar os nossos irmãos, elogiar nossos irmãos, nos escolher, favorecer naquilo que puder, mas a glória é do Senhor. Lá nos versículos 6 e 7, né? No campo, deixa eu dizer mais uma coisa, no campo não existe espaço para vaidades pessoais. O campo está todo mundo com a mão na massa, entende? Lá nos versículos 6 e 7, aí vem enfatizar uma verdade. Essa verdade é: conversão não se fabrica com instrução humana. O crescimento da igreja em número, o homem pode até produzir, fazendo movimento, fazendo não sei de quê, mas o crescimento espiritual é com Deus. Então, quando a igreja está baseada em Deus, o crescimento é Ele quem dá. Nós fazemos nossa parte, produzimos, mas permanece aqueles que o Espírito Santo achar espaço, né? Então, só Deus é quem faz quem dá o crescimento. Uma outra verdade. Só Deus trará recompensa. É aí onde entra a outra visão, que é a visão de templo, né? Então vamos lá. Só Deus recompensará cada um segundo a sua obra. Às vezes somos seduzidos e queremos reconhecimento das pessoas. E não vamos negar. É bom ser encorajado, é bom ser estimulado, é bom ser recomendado, é muito bom. É bom ser sustentado no ego, isso é bom, nós não vamos negar que é bom. Só que a gente deve abrir mão disso, o crente espiritual precisa abrir mão disso, porque não vem da parte de Deus. O elogio, a glória, a honra é direcionada a Ele. Mas cometeríamos um grande pecado se nós, os obreiros que estamos no campo, todos dependêssemos de recompensa, reconhecimento e aplausos humanos. Nós estaríamos cometendo um grande pecado. Por isso a glória é para o Senhor. A recompensa ela vem de Deus e ponto final. A terceira visão que Paulo tem é a visão de templo. E a visão de templo agora é santificação e qualidade. Igreja como família, maturidade. Igreja como campo, produtividade. Igreja como templo, santidade e qualidade. Qual é a qualidade de crente que você está sendo? Você no campo, você está sendo uma árvore que está produzindo bons frutos, frutos da carne ou frutos do Espírito? Vamos pensar nisso. Porque se é fruto da carne, você é crente carnal, não é um bom fruto. E o contrário também acontece, que você produz frutos bons, espirituais, e é uma maravilha. Então vamos lá. A partir da parte B do versículo 9 até o final, Paulo trata dessa visão de igreja como templo. Cada um de nós, você vai pegar sua Bíblia e você vai ler 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 e 20. Cada um de nós somos templo e morada do Senhor. E aí, esse é o primeiro ponto. Nós, individualmente, somos igreja, templo do Senhor. Então, naturalmente, nós temos que cuidar de quê? Do nosso corpo. Nós temos que lembrar que nós somos habitação do templo do Espírito, então ele não habita em templo contaminado. Então, você vai ter que cuidar do seu templo individualmente, a santidade individualmente. Lá mais adiante, nos versículos 16 e 17, Paulo ele vem falar sobre a igreja local onde você habita. Ela também é templo. Porque um templo junto com outro templo, juntando faz um templo, né? As pessoas juntas no lugar, também vai àquele lugar, é um templo, porque estão ali para servir e adorar. Então, a sua vida em particular é um templo, você tem que cuidar. A sua vida em comunidade, você também tem que cuidar, para não escandalizar, para não difamar, para não envergonhar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E a terceira visão de Paulo acerca de templo é a igreja universal. Em cada canto do mundo, em todos os lugares, você vai ver isso daí lá em Efésios, capítulo 2, versículo 19 e 22, ele vai falar da igreja universal. Em todos os lugares somos igreja, entende? Então é uma engrenagem que precisa estar trabalhando junta para funcionar a obra do Senhor. Então nós hoje já não vivemos só pelo nosso próprio, pela nossa própria vontade, né? Nós vivemos agora, não vivemos preocupados somente com a nossa vida, mas nós vivemos agora preocupados com a nossa igreja como comunidade, como a igreja universal, o corpo de Cristo no mundo todo. Isso é ser crente espiritual.
né? Isso daí é importantíssimo para nossa vida. Então, quando Paulo fala da coletividade, ele fala de uma preocupação geral, onde todos estão ali preocupados com a obra do Senhor. Todos os crentes em todos os lugares, esta igreja universal, composta de todos os crentes, também é santuário, é morada do Senhor. Então, aonde você estiver, você precisa mostrar que faz parte deste templo. O objetivo do templo é qualidade. O do templo é qualidade. Então, que qualidade de crente, que testemunho de crente você está dando? Pense nisso, né? Todo o nosso serviço, lembra que nós estamos no campo, nós estamos amadurecendo, estamos no campo e somos um templo. E estamos num templo. Então, todo o nosso serviço será analisado, será provado. E vai ser provado pelo fogo, como disse Paulo. Você pode ler também 1 Coríntios 13, lá no versículo 13, que as nossas obras serão provadas pelo fogo. Então, o dia referido do versículo 13 é o dia do Senhor, é o dia em que prestaremos conta diante do Senhor daquilo de tudo quanto nós fizemos, e todos prestaremos contas, todos estaremos diante do Senhor e prestaremos conta, né? Então vamos lá, a maneira com que você está construindo vai ser julgada, você, eu, cada um individualmente, a maneira que nós trabalhamos vai ser julgada. Então, Deus está interessado que construamos esta igreja com qualidade. Se você permite material de segunda na sua construção, certamente a sua obra vai ruir, certamente o edifício vai pender, vai cair. Mas se você usar material de qualidade, certamente a obra vai permanecer. A igreja deve ser construída com qualidade. E o crescimento, quem vai dar é o Senhor. O resultado vem depois do trabalho feito. 2 pontos devem ser observados nesse contexto, né? 2 pontos. Primeiro, o tanto de material e a qualidade de material que você está usando. Qual é o tipo de material que você está usando para construir a obra? Você está usando ouro, prata e pedras preciosas? Ou você está usando madeira, feno e palha? Para você que é trabalhador da obra do Senhor, independente se você é diácono, presbítero, se você é obreiro, se você é pastor, independente, sendo crente, nós estamos falando de crente. Qual é o material que você está construindo em cima da base? A base é Cristo. Nós precisamos levar em consideração que tipo de material você está usando. Se você está usando ouro, pedra preciosa e prata, é impossível que essa obra não se estabeleça e apareça. Mas se você estiver usando palha, feno e madeira, são materiais de segunda que você acha em qualquer lugar. Um material bom é difícil de você encontrar, você tem que cavar. Então, se você é um obreiro do Senhor, se você é um crente, aceitou Jesus, e você está só na superfície procurando material de segunda para construir a sua habitação, para fazer a sua obra, para edificar. Então, se você está procurando só material de segunda, você não desce, você não garimpa, você não procura, todos percebem que o seu material é fraco. Mas quando você procura, quando você se aprofunda, o Espírito Santo te ajuda. E é impossível esconder a obra de quem faz com material de primeira. Qual é o material que você está usando? Saiba que você vai ser provado pelo fogo. Paulo diz, nós somos edifício de Deus. A igreja, a comunidade é um edifício de Deus. Ele é o construtor e nós somos os auxiliares nessa construção. Qual é o material que você está usando nessa construção? Diga aí. Para construirmos com sucesso, precisamos observar 4 princípios. Nós vamos encerrar o vídeo com esses 4 princípios. Primeiro princípio, princípio 1. Você precisa edificar a sua vida e a sua comunidade sobre o fundamento certo. E que fundamento é esse? Cristo. A mensagem do Evangelho. Meus amados, não vamos nos preocupar com a numerologia.
Eu tenho que ter muitos números, a igreja tem que estar abarrotada de gente, tem que estar o povo em pé para dizer que está cheia, não pode sobrar cadeira vazia, porque senão não vamos nos preocupar com isso. Vamos edificar a igreja na base certa, que é Cristo, é o primeiro princípio. A igreja atual está repetindo as ações de lá de 1 Coríntios. Tentam construir sobre personalidades. Então, se a pessoa tem algum tipo de talento, então a igreja vai sendo edificada sobre aquela pessoa, né? Quando a igreja abandona a mensagem cristocêntrica, que dá trabalho levar, né? Dá bastante trabalho, diga-se de passagem que dá trabalho de ensinar. Quando a igreja abandona a mensagem cristocêntrica, quando ela abandona a fidelidade à Bíblia, ela tem que partir para as novidades, ela tem que partir para os shows, para as personalidades. Para quê? Para ter movimento, para ter novidade. Por quê? Porque saiu do fundamento. O fundamento é Cristo. Quem quiser é assim, quem não quiser, tudo bem, você é livre para fazer suas escolhas. Sempre que uma igreja desencanta-se com a suficiência das escrituras, ela passa a pregar outro evangelho. Aí tem que ter novidade, né? Porque a nossa novidade é Cristo. E nós estamos felizes com o nosso feijão com arroz todo dia, que nos sustenta, que nos mantém, que é aquela bênção de Deus. Mas tem gente que não fica satisfeito. Quando perde o encantamento pela palavra, a igreja tende a ir para o carnal, que são a adoração às personalidades. E personalidade tem que estar sempre em movimento. Por quê? Porque passa, toda novidade passa, mas Jesus Cristo nunca vai passar. A novidade ela vai passar, mas Jesus, ele é o fundamento que não passa, né? O segundo princípio, esse foi o primeiro princípio. O segundo princípio, construir com material certo. Escolha, você está construindo com ouro, com prata, com pedras preciosas? Se você está construindo com ouro, prata e pedras preciosas, então o seu trabalho vai ser permanente, vai ser belo, vai ser valoroso e vai ser difícil de esconder. Não dá para esconder. Mas se você está construindo com madeira, com feno ou com palha, o seu trabalho vai ser temporário, ordinário, feio e barato. E todo mundo vai ver. E todos vão perceber. Então vamos lá. Esses materiais que eu te falei agora são doutrinas que são ensinadas. Então se você ensina a doutrina do evangelho verdadeiro, o seu trabalho, pode até não ter aquele número exacerbado, mas vai ter qualidade e todos verão, né? Um evangelho moderno, adulterado, centrado no homem, os achismos. Para Paulo, essas coisas eram madeira, palha e feno. Eu acho que a igreja devia ser assim. Eu acho que a missionária devia fazer assim o assado. Eu acho que a criatura vai ler a Bíblia. Porque se eu estiver fora da Bíblia, você vai saber que eu estou construindo com palha, com madeira, com feno. Mas se você olhar que a base está na Bíblia, então você não pode questionar. Com Deus não se brinca, com Deus não se luta, porque perde a batalha. O material que nós usamos aqui na Reviver, ele deve ser um material duradouro, um material de valor, um material permanente, um material que você desça, que resista ao fogo, que você desça para cavar, que tenha valor. Entende isso? Consegue entender? Então é isso aí. É aqui e aqui o trabalho, né? Começa porque o obreiro tem que cavar. Então é trabalho, dá trabalho. Porque o material nobre não se acha fácil, mas o material raso, ele se acha fácil. O material nobre não se acha. Então o menino, ele nunca vai querer trabalhar. O menino, ele nunca vai querer se aprofundar. Então vamos recapitular para a gente encerrar o vídeo. No capítulo 3 de 1 Coríntios, Paulo ele fala da igreja de Coríntios, que como família eles ainda eram meninos carnais e precisavam amadurecer. Que a igreja é um campo e precisa produzir. Menino não produz. E depois ele falou da igreja como um templo, que precisa de qualidade, ele precisa de ser edificado com material bom, material nobre. Se você usar material errado, você vai comprometer a construção, que é a habitação de Deus. Não devemos ser preguiçosos no buscar conhecimento. Terceiro e último princípio
do construtor, do que está trabalhando na obra do Senhor, é seguir o plano correto. Nós recebemos uma planta da casa, da construção, então nós não vamos enfeitar nada, nós vamos seguir o plano, seguir a planta, né? A sabedoria do mundo, ela funciona para o mundo. A sabedoria de Deus, ela funciona para as coisas de Deus. Então nós não podemos pegar as coisas do mundo para trazer para dentro da igreja para dizer que está fazendo a obra de Deus, irmão. Preste atenção nisso. O reino de Deus está de posição invertida em relação ao mundo. O mundo é o mundo. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Tem que entender isso, tem que prestar atenção nisso. Bem-aventurados no reino de Deus é o humilde de espírito. Então, e não soberbo, e não aquele que se acha, que está de anelzão no dedo, em cima de ouro e de prata. A Bíblia fala de humildade. Nós somos ricos, temos toda a riqueza, tudo é nosso. Mas a soberba e a ostentação não vem da parte de Deus. No reino de Deus, é o contrário. Os humildes de coração, os simples, os que dependem 100% de Deus, né? Bem-aventurado é o que chora. No reino de Deus, bem-aventurado é o que chora. Por quê? Porque o Senhor vai enxugar as nossas lágrimas. No reino de Deus, bem-aventurado é o puro de coração. É o que age com intenção pura, e Deus conhece a intenção do ser humano. Você tem que se ligar nisso daí. O maior no reino de Deus é o que serve. Então, amado, nós andamos na contramão do mundo. O maior no reino de Deus é aquele que serve. Você precisa entender isso, porque a glória pertence ao Senhor. Se temos que construir, que seja com o plano certo. A igreja que imita o mundo pode ter sucesso por um tempo, mas ela vai ruir, ela vai cair, ela vai perecer, porque ela pode ter sucesso por um tempinho. Depois, então, o quarto e último princípio, ele vem como? Eu falei o terceiro e último, mas ainda tinha o quarto. Vamos lá. O quarto e último, esse realmente é o último. Ele em princípio, está lá nos versículos 21, com a motivação certa. Nós precisamos usar o material certo, o plano certo, entendeu? Nós precisamos seguir a planta certa, o fundamento certo, a planta certa, e agora nós precisamos da motivação certa. Qual é a motivação que está levando você a fazer a obra de Deus? Qual é a motivação que faz a missionária acordar de madrugada, a missionária vir aqui na simplicidade falar para você da palavra de Deus? Qual é a motivação que me faz estar junto com meus irmãos? Qual é a motivação? A motivação, tudo certa, né? Tudo que você fizer, faça. Essa é a motivação certa. Faça para a glória de Deus. Então, bote na sua mente que a glória é para Deus. Tudo que você fizer está glorificando a Deus. Você está adorando a Deus com o seu comportamento, está adorando a Deus com todo o seu ser. Essa é a motivação certa. Se eu coloco o homem no centro, eu estou roubando a glória de Deus. Né? Se eu coloco personalidades no centro, ou se eu me coloco como centro, como personalidade, eu sou muito requisitada, aí a fama vem, e aí você abandona os princípios, e aí como é que fica? Como é que fica? Se eu coloco o homem no centro, eu estou roubando a glória de Deus. Nós não cultuamos personalidades, cultuamos a Deus. Quando a glória de Deus é minha motivação, então não existirá entre nós disputa, partidarismo e nem ninguém querendo ser melhor do que ninguém. Todos somos iguais, somos da mesma massa. Quando eu coloco a glória para Deus, eu não vou disputar com ninguém, eu não vou invejar, eu não vou tomar partido. A gente simplesmente vai trabalhar junto, porque somos um corpo, né? A igreja é herdeira de Deus e ela é possuidora de todas as coisas de Deus e em Cristo. Então por que eu vou estar disputando com meu irmão se eu também tenho? Nós somos iguais. Agora, se você é menino, aí o negócio muda de figura, porque você pode ter o presente, o brinquedo melhor que tiver, que você vai sempre disputar pelo brinquedo do outro. Mas se somos espirituais, nós não temos tal comportamento. Se todos somos possuidores de todas as coisas, por que estaríamos disputando o que quer que seja? Esse era o erro de lá da igreja que Paulo estava corrigindo. Eles eram meninos e não amadureciam nem a pau, era uma luta, né? Por que rivalidade? Por que disputa? Por que porfia? Para quê? Isso não tem precisão.
Tudo é nosso. Em Cristo Jesus, tudo é meu, tudo é seu. Tire os olhos dos homens. Coloque os olhos em Cristo. Pare de olhar para personalidades. Olhe para Cristo. Cristo é a base, Ele é o fundamento. Ele é a pedra na qual nós fomos edificados. Jesus